Ok, aqui está, um tour completo pelo jardim para vocês, como prometido. Bem-vindos ao meu pequeno santuário, ou melhor, meu lugar de trabalho e esforço. Eu digo isso brincando, mas também falando sério, porque tem sido uma verdadeira guerra desde que começamos por causa dos insetos. Por algum motivo, os besouros do pepino têm aparecido em peso desde o primeiro dia. Parece que temos feito muitas coisas por lá, então vou compartilhar isso com você, caso também tenha tido problemas com besouros do pepino ou esteja enfrentando isso agora. Mas deixa eu te mostrar. Nesse primeiro suporte temos pepinos aqui. Esses são da variedade Straight 8. Eles são como um pepino de fatiar que vai subir e passar pelo suporte. Deve ficar bem bonito. Eles estão começando a crescer agora. À frente deles há uma variedade de pepino arbustivo. Será que vão crescer como arbustos? Não sei, pois plantei outros ali que estão crescendo e não parecem diferentes dos pepinos trepadores. Talvez eu também os tenha misturado. Ei, meninas, olhem! É assim que eu lido com os besouros do pepino. Eu basicamente só espremero a vida deles, depois eu lavo minhas mãos. Mas eles têm sido o tormento da horta até agora. Meninas, podem procurar alguns? A única coisa que eu descobri que funciona muito bem é molhar ao redor da base das plantas, porque isso faz com que os besouros subam para a superfície e aí você pode pegá-los e esmagá-los. Eles têm sido significativamente menos numerosos a cada dia que temos vindo aqui para tirar os besouros com as mãos. Eu percebi que a gente está pegando cada vez menos, mas ainda tem algumas desses canteiros que tem bastante desses bichinhos desagradáveis. Certo, então temos pepinos e mais pepinos. Na verdade, eu tinha plantado algumas capuchinhas nas pontas desses canteiros, mas elas não germinaram. Tenho mais sementes de capuchinha compradas da Azure Standard que chegam quarta-feira. Então eu vou plantar, acho que capuchinha de um lado e comprei também um pouco de aliço doce para transplantar. E aí aqui temos mais do mesmo pepino. Esses deveriam ser pepinos de arbusto. Eu não estou convencida. Eles deveriam ser uma variedade para conserva? É possível? Isso é realmente uma joaninha? Eu acho que é, não tenho certeza. É possível que elas tenham se misturado na minha bandeja cheia de pepinos? Sim. Então vamos ver o que acontece aqui, mas eu também tenho um pouco de endro porque obviamente você usa endro nos seus pickles. O endro é perfumado e ajuda a afastar alguns insetos. O que pode ser o motivo de elas estarem prosperando? Você pode ver que tem bem menos folhas comidas. E também tenho algumas calêndulas plantadas aqui que estão apenas começando a crescer. Acho que há pepininhos crescendo aqui. Eu sei que tinha um que estava muito bom. Você viu isso? Pepino. Tem pepinos. Olha só, tem um pepininho começando a crescer. Que divertido! Isso é legal. Com certeza tivemos abelhas por aqui zumbindo e polinizando. Olha, tem uma aqui e outra ali. Certo, isso aqui é só uma imagem espelhada daquele canteiro. Temos mais pepinos. No entanto, acredito que esses sejam os pepinos White Wonder. Ele vai cultivar um pepino de casca branca, o que acho legal. Também plantei e estão germinando. Essas sementinhas pequenininhas. Plantei um pouco de aliço doce, mas olha, essa turfa de ervilha está realmente criando uma barreira e tanto. Então plantei um pouco de aliço doce dos dois lados. De novo, tem endro no meio. Também comecei a plantar alguns pepinos novos no meio. O plantio sucessivo é algo muito legal porque, inevitavelmente, em algum momento essas plantas de pepino vão parar de produzir. Se esquecermos de colher um pepino, a planta pode parar de crescer, mas outros continuam surgindo. Assim, teremos pepinos durante toda a temporada. Para ser justa, são muitos pepinos. Basicamente, temos a mesma situação nesses três canteiros, na verdade. Certo, então esses três são meio parecidos. Eu gosto da simetria de fazer, sabe, a mesma coisa dos dois lados. Aqui teve uma capuchinha que germinou e está ali, bonita. Provavelmente vou inserir algo ali, isso aqui do outro lado. Eu tirei uma das plantas de pepino que estava aqui e plantei minha muda de uva. Pode ser que ela sobreviva, pode ser que não. Claramente eu esperei demais para plantar esses aqui. Mas tudo bem, foi meio que uma daquelas coisas.
Eu realmente não queria eles nesse jardim. Eu queria construir outro espaço para eles, mas eu não tinha certeza de onde. Então eu acabei dizendo, deixa eu colocar aqui mesmo. Vamos ver o que acontece, porque eu sempre posso tirar daqui depois, já que é elevado. Mas eu coloquei um aqui e outro na outra ponta. Então isso pode virar uma parreira de uvas. No ano que vem isso pode ser uvas em vez de pepinos. Mas temos pepinos aqui. Deixe-me te mostrar a parte do meio. Temos mais pepinos, Andrew, e também calêndulas. Entre eles, as calêndulas ajudam a afastar os insetos. Então estou só esperando essas coisas crescerem um pouco mais e florescerem para que possam cumprir seu papel. Aqui também é a mesma coisa. Temos os pepinos, esses são os White Wonder, Andrew, e também plantei aliço. Acho que preciso regar isso um pouco hoje. Se você passar por aqui, sim, isso é diferente, é o meio. Então aqui eu tenho berinjela, tem duas aqui e duas ali, elas parecem bem judiadas. Os besouros pulga apareceram com muita força. Vi muitos dizerem que berinjelas saudáveis e grandes ao plantar geralmente resistem aos besouros pulga. Por isso não estou tão preocupada com elas agora. Sei que muitos usam berinjela como planta armadilha. Se o objetivo delas for só afastar insetos de outras plantas, ótimo, mas provavelmente ainda vamos colher algumas berinjelas dessas plantas. E aí eu tenho alguns feijões trepadores. Eu plantei a variedade Blue Lake. Tem 3 aqui e 3 ali. E cenouras. Joguei algumas aqui, pensando que quando os feijões crescerem vão dar uma boa sombra para elas. Essas cenouras podem ser cultivadas o ano todo. Acho que não lembro se são as short and sweet, podem ser as cenouras short and sweet, mas também podem ser Danvers. Não tenho muita certeza, elas realmente precisam ser desbastadas. Só estou esperando elas crescerem um pouco mais para eu conseguir ver quais parecem mais saudáveis. Certo, então nesta treliça e nesses canteiros nós temos, essas são abóboras butternut precoces que vão subir e passar por cima e aí as abóboras vão ficar penduradas. Acho que vai ficar fofo, mas parece que perdemos uma. Com licença, esse aqui já não estava com uma aparência muito boa ontem e parece que finalmente desistiu de vez. Dia triste, mas tudo bem. Tenho uma abóbora espaguete e pensava no que fazer com ela. Acho que vou transplantar uma para cá. E aí temos nossos tomates ao lado da abóbora. Esses são tomates Roma. Esse aqui era para ser um tomate Roma, mas eu confundi com o da ponta. Então acho que na verdade é o tomate cereja Millionaire. Milhões de tomates cereja. Cereja milho, não sei, acho que é tomate cereja Millionaire. Então tem 5 tomates Roma, tomate cereja Millionaire. 2, 4. Acho que aí tem 7 tomates Roma, era para ter 6 em cada um. E um tomate cereja Millionaire. Esse aqui também era para ser um tomate Roma, mas eu tinha todos eles na bandeja, tipo em uma ordem. Enquanto transplantava, esqueci a ordem. Ele deveria estar no final da fileira e o que está embaixo era para estar aqui. Dá para notar porque ele é mais alto. Os tomates cereja Millionaire crescem mais rápido que os Romas, pois estes são uma variedade determinada. São indeterminados, por isso queria nas pontas, assim meus filhos poderiam vir e colher alguns. Determinada. Crescem até certa altura, são arbustivas e produzem quantidade limitada. Indeterminada. Espalham-se como trepadeiras, continuam crescendo e podem ficar bem altas. Você sabe, obviamente você pode podá-las para controlar o crescimento, mas então esses são todos os meus tomates. Eu já fiz um pouco de poda, talvez eles precisem de mais em breve. Eu gosto de podar tudo que está pendurado perto do solo, só para manter uma boa circulação de ar ali embaixo e para que as folhas não fiquem molhadas. Eu tenho calêndulas crescendo aqui, o que deve ajudar bastante a afastar alguns insetos. Se você vier até o final, essas aqui têm sido muito legais. Vou pegar mais algumas só para prender aqui. Comprei um rolo de abraçadeira com clipe, é só cortar. Então foi isso que eu usei para amarrar meus tomates nas estacas. Esses são o mesmo tomate. Na verdade, é um tomate Julieta, próprio para fatiar. Não comemos muitos tomates frescos. Plantei mais romas para que a gente possa congelá-los e depois transformá-los em molho e envasar o molho em potes. Coloquei uma variedade para fatiar nesta ponta e outra lá no fim. Aquela lá é Brandywine, esta aqui é Juliette. Assim temos opção de tomates frescos.
Como disse, meus filhos adoram tomate cereja como lanche e eu gosto da salada caprese. Então eles são ótimos para comer com aquelas bolinhas de mussarela e um fio de balsâmico por cima. Perfeito, uma delícia. Mas esse aqui já tem alguns tomates. Eles são fofos. Então, nos cantos desses, eu na verdade tenho manjericão. Tem 4 tipos diferentes de manjericão, um em cada canto. Na verdade, eu não sei porque era tipo uma variedade mista. Eu sei que um deles é manjericão-limão porque tem cheiro de limão. É tão bom. Mas eu acabei de podar. Estou esperando que ele comece a crescer. Pedi mais manjericão só para poder plantar um pouco mais, porque o manjericão também ajuda com as pragas. E então eu acho que essas são zinnias e elas germinaram de um jeito muito estranho. Tipo, muitas germinaram, mas nessa área aqui elas ficaram bem espaçadas. Vamos ter alta concentração delas. Vou estacar esta para que possam crescer ali. Mas eu tenho tentado plantar algumas flores para fins de polinização. E aqui eu estava tão preocupada que isso estivesse doente, mas acho que é só uma variedade variegada de abobrinha. Essas são nossas abobrinhas. Vou comprar treliças para cultivá-las verticalmente. E talvez não este ano, mas acho que no futuro vou cultivá-las nas treliças quadradas para que possamos plantar outras coisas junto. Porque realmente quando você levanta todas as folhas e quando ela está crescendo para cima, você tem muito mais espaço para feijão de vagem ou mais flores ou qualquer outra coisa assim. E então temos três pequenos grãos de milho germinados. Então temos um pouco de milho. Eu disse para John que provavelmente não vai vingar. Provavelmente vai tombar porque isso não é o suficiente para dar força para ele. Mas talvez eu possa colocar uma estaca nele só para mantê-lo vivo. De qualquer forma, felizmente não tivemos muito problema com percevejos da abóbora nesses aqui. Exceto talvez aquela joaninha ali. Então, aqui está nossa abobrinha. Vamos até o outro lado, Johnny? Eu já disse para vocês que gosto de espelhar as coisas, então a gente meio que tem exatamente a mesma coisa aqui, tirando a troca do tomate, o que me incomoda um pouquinho. Mas tudo bem, eu tenho calêndulas e essas aqui estão até ficando grandes, o que é empolgante. Eu adoraria vê-las florescendo. E aí tem o manjericão nas duas pontas aqui. Tenho certeza de que este é o manjericão doce genovês. Eu realmente não sei que tipo de manjericão é esse, mas tem o manjericão e aí essa parte aqui é para melões. São melões do tipo honeydew ou do tipo cantaloupe. Eu sei que plantei muitos, mais do que o recomendado para melão cantaloupe e canteiros elevados, mas acho que meu plano é deixar tudo meio caótico e deixar eles crescerem livremente. Aqueles dois vão para lá, esses dois para cá, estes aqui para este lado e aqueles só descendo pelo canteiro. Esse é o plano, deixar que eles cresçam à vontade. Também acabei de plantar feijão vagem anão em todo o espaço livre. Preciso que cresçam para lá, assim os feijões de vagem poderão crescer. Ouvi alguém sugerir que se houver espaço livre no jardim, plante feijão de vagem. E eu pensei, bom, tudo bem. Acho que plantei feijão de vagem e feijão de lima junto aos tomates. Plantei sim. Plantei alguns feijões de lima entre alguns dos tomates ali e plantei aqui também. E na horta ali embaixo, esses são todos pimentões. Se você cultiva jardim, já deve ter notado isso. Temos jalapênios na lateral, 4 entre cada um. Plantei uma lima. Estes são feijões verdes. São do tipo Blue Lake, mas da variedade arbustiva. E então esses são California Wonder, os pimentões dourados nesta fileira. Esses 4. Esses 4 são pimentões Anaheim, que parecem ser os mais felizes. Sinceramente, eles estão indo muito bem. Esses finalmente começaram a crescer. Eu comprei esses na Azure Standard e pensei, bom, eles nunca vão crescer, mas felizmente eles finalmente começaram a se desenvolver de verdade. Esses são da variedade Purple Beauty, então vão crescer lindos pimentões roxos, o que é super empolgante. Eles ficam roxos, não é legal? Comida roxa parece estranho, mas eu estou animada. Também plantei cenouras ao longo desse trecho.
Eu adoraria, vou dar uma olhada em um viveiro local para ver se consigo mais tagetes, porque eu adoraria plantar algumas tagetes no meio. Mais uma vez para atrair polinizadores e afastar insetos, porque claramente temos muitos insetos este ano. Não está tão ruim, poderia ser pior. Já vi gente lidando com tatuzinhos. Felizmente não é nosso caso. Isto é melancia. Comecei algumas, mas nem todas vingaram. Replantei sementes nessas aqui, mas nem vejo se estão lá, então não sei se algum passarinho levou. Vou pegar o melão cantalupo da minha estufa atrás e deixá-los crescer mais para garantir que estejam fortes e saudáveis. Depois coloco aqui. Mas essas melancias realmente estão começando a crescer bastante. Sinceramente, lembra como elas pareciam tão tristes por um tempo? Achei que não sobreviveriam, mas se recuperaram. Essas são melancias Jubilee. Desse lado, acho que pode ter algumas Sugar Baby, aquelas menores. O melão Honeydew estou tentada a dar como perdido aqui. Os besouros do pepino, eles literalmente acabaram com esses aqui. É isso. Deprimente. Então, no pior dos casos, a gente troca esses por melões cantaloupe também, mas eu estava realmente esperando por alguns melões de São Caetano. O objetivo aqui é engraçado, pois eu não sabia o que fazer com tanto espaço. Acho que vou colocar mais canteiros elevados. Mas me ocorreu uma ideia. Se eu plantar as melancias aqui em montinhos, elas podem crescer desse jeito. E eu vou usar estacas de jardim para prendê-las e, sabe, guiá-las para crescerem em linhas assim, se eu precisar. Mas elas vão se espalhar por toda essa área. A cobertura morta vai ajudar a manter as melancias fora do chão e evitar que elas, sabe, apodreçam ou rachem. E tem cocô. Ali. Por que o cachorro faz cocô aqui? Certo, então é a mesma coisa. De novo, é um espelho. Temos 2 melões e melancias. Porém, o que são esses? Esses são Crimson Sweet. Então nós tínhamos alguns Sugar Baby, principalmente Jubilee, e Crimson Sweet até aqui. E esses são Florida Giant. Sou animada para ver esses aqui, acho que vão produzir melões grandes e lindos, vai ser bem legal. Isso nos leva de volta ao outro canteiro de pimentas, onde também temos cenouras. Eu plantei algumas flores tipo buquê de fadas e acho que alguns cosmos, o que provavelmente já está muito tarde para isso. Mas eu tinha as sementes de 2022 e pensei, quer saber? Se elas brotarem, ótimo, se não é o que é. Coloquei essas sementes nas pontas das 2 canteiras, próximas aos recipientes de compostagem de minhocas. Mas aqui, esses são pimentões verdes, California Wonder verde desse lado, vermelho do outro lado. E aí na ponta eu tenho meus mini pimentões chocolate. E essas plantas realmente estão indo muito bem desde o primeiro dia. Elas já têm flores e frutos nelas. O que é muito legal. Tem gosto de chocolate? Não, eu queria que tivessem gosto de chocolate. Acho que eles só vão ser marrons mesmo. Pimentão marrom, nunca tinha ouvido falar disso. Aqui temos uma capuchinha germinada. Vou mostrar minha horta de ervas e nossos mirtilos, que estão uma bagunça. Isso aqui está horrível, parece uma selva. Vou passar o cortador de grama aqui, mas depois devo colocar uma manta de controle de ervas daninhas. Tentamos usar papelão e materiais orgânicos sempre que possível. Mas como esses mirtilos são, sabe, algo bem permanente no solo, acho que vou colocar manta de paisagismo ao redor deles e depois cobrir com mulch, porque cortar a grama em volta é um saco. Alguns têm galhos baixos, o que dificulta ainda mais cortar a grama. Além disso, as ervas daninhas estão começando a se espalhar por tudo. Sim, esse aqui está absolutamente carregado de mirtilos. Essa variedade é a Alaparra. Olá. Alaparra. Certo, então o ruibarbo provavelmente está no fim da temporada. Eu comprei isso sem realmente esperar uma grande colheita de ruibarbo este ano, mas ele é perene. Então eu só queria estabelecer um lugar para ele voltar todo ano e ficar cada vez maior. Mas estou feliz com o resultado. Quando eu comprei, ele tinha 3 folhas, acabou crescendo mais uns 3 talos. Então, mas com certeza já está ficando um pouco quente demais para esse ruibarbo aqui. Estou realmente surpresa que a camomila alemã está resistindo por tanto tempo. Acho que é porque esse canteiro em particular fica sombreado durante parte do dia. Mas eu tenho manjericão sagrado ou tulsi e também camomila alemã aqui.
O manjericão sagrado e a camomila alemã são ambos anuais, então eles precisam ser replantados todo ano. A camomila alemã se ressemeia facilmente, então talvez eu tenha a camomila aqui de novo no ano que vem. Ainda não sei se vou mantê-la. E aí temos nosso alecrim e tomilho. Eu acabei de podar todas as minhas ervas na semana passada para que elas pudessem direcionar a energia para baixo e então crescer, rebrotar novamente. Sim, temos tomilho, alecrim, essa é a nossa hortelã morango. Essa aqui é a hortelã laranja. E esse aqui já está soltando estolhos, crescendo e se espalhando. Então estou muito animada. Eu adoraria ver no ano que vem esses canteiros completamente cheios de cada tipo de hortelã, porque o objetivo é colher durante todo o verão e fazer chá. Secar para chá. Hortelã-pimenta. Isso mesmo, é hortelã-pimenta. Folhinha de hortelã-pimenta. Essa também está começando a se espalhar. Essa aqui está um pouco mais devagar. Ela está soltando alguns brotos, mas tem sido um pouco mais lenta para crescer, digamos assim. Essa é a hortelã verde. Aqui está o que deveria ser melissa, mas infelizmente nada germinou. O que é muito triste, porque era um pacote de sementes novinho e nada cresceu. Bem, quero dizer, nossa lavanda está com ótima aparência e exalando um cheiro maravilhoso. Achei que essa fosse morrer, mas parece estar se recuperando. Mas esta aqui realmente começa a crescer e se desenvolver. Acho que há 2 tipos diferentes de lavanda aqui. Vou te levar ao outro lado do jardim e mostrar a última coisa. Por enquanto, quero construir uma mesa central e colocar 2 vasos redondos na frente de cada recipiente retangular. Eu estava pensando em colocar minha figueira, na verdade, colocar uma figueira aqui e depois conseguir outra para ali. Acho que isso poderia ficar realmente lindo e também proporcionaria um pouco de sombra para a mesa e os lanchinhos poderiam ser muito agradáveis. Certo, então isso tem sido o que mais tem me lapidado. Talvez. Eu acho que sim, não sei. As pragas estão me lapidando. Mas isso tem me ensinado muito sobre paciência e muito sobre como Deus trabalha no invisível, na espera, na nossa ânsia de querer consertar e de querer fazer qualquer coisa para avançar e descobrir o que está acontecendo e simplesmente presumindo que algo está errado. E na realidade é só que existem coisas acontecendo debaixo da superfície que a gente não consegue ver e só precisamos esperar que elas se concretizem. Essas são nossas amoras sem espinhos. Aqui, se não me engano, são 2 variedades diferentes. E ali embaixo ficam as framboesas. Deixei elas nos vasos do viveiro por muito tempo, pois não conseguia decidir onde colocá-las. Isso foi antes de qualquer coisa ser feita. E finalmente consegui plantá-las na terra. Fui em frente e construí as treliças que ainda precisam ser instaladas no chão. Elas já estão prontas há 3 semanas. E a gente não precisou delas porque elas estão iguais desde que colocamos no chão. E em um certo momento, as framboesas até começaram a amarelar um pouco e pareciam bem tristes. Eu ficava pensando, o que posso fazer? O que há de errado com minhas framboesas? Por que não crescem? Devo podá-las? Será que devo regá-las mais? Ou estou regando demais? Enquanto eu pesquisava, encontrei várias informações, incluindo que o papelão embaixo acumulava água e elas se afogavam. Também disseram que elas precisam de mais água, pois estão secas. Então era tudo tão confuso. Mas eu decidi apenas esperar. Um dia, coloquei um pouco de humus de minhoca, mas não pareceu fazer muita diferença. E outro dia eu vim e apenas podei um pouco das pontas. Sabe de uma coisa? Na verdade, algumas dessas tinham frutos. Algumas das framboesas e algumas das amoras tinham tipo 2 frutos e meio. E os frutos não tinham boa aparência porque a planta mal sobrevivia. E eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou simplesmente cortar isso. E eu cortei só as pontas. Eu nem cortei essa aqui. Só cortei algumas pontas onde parecia que não ia produzir nada. E eu cortei o fruto. E nem uma semana depois a gente percebeu esse novo broto aqui. E a gente percebeu, acho que foi esse aqui. Isso tudo aqui é um broto novo.
E até as framboesas, que quando vi sinais de vida nessas amoras eu pensei, mas acho que as framboesas ainda estão do mesmo jeito. E hoje percebi enquanto olhávamos que está surgindo uma nova vida aqui. E está surgindo uma nova vida aqui. Este galho inteiro é novo. Está surgindo uma nova vida aqui. E até este era o que parecia pior e tinha as folhas mais amarelas, mas está surgindo uma vida nova e delicada daqui e daqui. E então, eu acho que foi uma imagem tão bonita de como às vezes precisamos podar algumas coisas e isso parece doloroso. Cortar frutos de algo parece ser a última coisa que você gostaria de fazer. Mas o fruto não ia ser bom e não ia ser tanto nem tão saudável quanto o fruto que vem depois da poda, quando a planta realmente brota de novo. Então, o que aconteceu foi que eu podei um pouco do topo e permiti que as raízes se aprofundassem, e a planta focasse sua energia em crescer raízes mais fortes para que pudesse sustentar novos brotos, novos ramos e uma nova vida. E eu acho que isso é muito o retrato de nós, da vida e do nosso relacionamento com Deus. Às vezes nos acostumamos com um crescimento que parece verde e bonito, mas está atrofiado e não nos leva a lugar algum. E às vezes precisamos podar algumas coisas, criar raízes mais profundas e crescer mais na nossa fé e no nosso relacionamento com o nosso Criador, para que possamos produzir uma vida nova, mais forte e frutos mais abundantes no futuro. Enfim, esse foi o nosso tour pelo jardim. Eu vou atualizar vocês, acho que no meio da temporada, quando começarmos a colher os frutos de verdade. Faremos um passeio completo pela primeira grande colheita. Me contem nos comentários o que estão plantando e cultivando este ano, o que estou perdendo, qual coisa incrível devo cultivar. Quero saber, ainda estamos planejando. Começo a planejar minha horta de outono. É só o começo. Amo vocês, amigas. Deus abençoe. Tenham um bom dia.